Muito legal estar aqui, dando uma pequena descansada, recarregando baterias para retomar a marcha, a corrida da Catedral da Assembleia de Deus no Brasil. Graças a Deus, um pouco cansado, a voz e a gripe, né? A gripe bateu, estou rouca, mas vou participar como puder. Mas o que é bom é vocês saberem que nós estamos abençoados e vamos retomar agora freneticamente para ver realizado o plano de Deus de no caminho de Niemeyer ter a Catedral da Assembleia de Deus no Brasil com arquitetura feita por Oscar Niemeyer. Realmente um verdadeiro monumento de fé, de glória para Deus e de referência para a igreja no Brasil e para a salvação de pessoas. Nós começamos lá por janeiro, né, Rebeca? Na verdade, no ano passado, nós começamos, quando começou a surgir a situação da catedral. Eu me lembro a primeira vez que nós fomos lá apenas para prospectar. Foi no início do ano passado, de 2023, final de 2022, início de 2023. Mas a gente foi como quem sonha, olhando, vendo. Era uma região perigosa, aquela altura ainda estava muito abandonado. A gente via pessoas utilizando drogas assim, a olho nu, né? Um local meio estranho mesmo. Mas nós fomos lá prospectar a terra. Daí a coisa começou a andar, os contatos foram feitos. Eu me lembro a primeira vez que Samuel esteve com o prefeito, seria uma audiência de meia hora. Eu fiquei fora em outro local esperando. Passou uma hora e meia, passou 2 horas. Com 2 horas e meia, o pastor Samuel volta sorrindo. Porque aquilo que era para ser só meia hora, houve ali um ponto de identificação, de diálogo. E eu creio que ali Deus começou a abrir a porta. Essa terra já tinha sido destinada há 27 anos passados para uma catedral protestante. Foi entregue para a Igreja Batista. Por 15 anos eles não conseguiram fazer por alguma razão. Foi passado para a Igreja Adventista por mais ou menos 12 a 15 anos, eles não conseguiram realizar. Estava perdida, portanto, o poder público tinha desistido, as invasões aconteceram, jogaram lixo para lá e estava só uma mata. O Tribunal de Justiça havia requerido para ser a sua sede, quando nós soubemos, por um milagre, o que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu. Por um milagre, assinaram a concessão para a Convenção da Assembleia de Deus, o seu prefeito Axel Grael, refiro-me também ao vereador Fabiano Gonçalves e ao pastor Celso Brasil, Sim. Todos de Niterói, que foram peças-chave nessa questão até aí. Até que chegou janeiro de 2024. Nós fomos a uma reunião no Rio de Janeiro e lá nós descobrimos, numa reunião, que era possível a gente dar um passo gigante, que seria de janeiro até junho, tomar posse daquela terra, preparar, revirar, limpar aquela terra toda e ainda estabelecer um domo, que chamaríamos de domo da catedral, ou esfera da catedral, ou catedral provisória. A essa altura, na volta para casa, chegando em casa, a gente chegaria às 1 da manhã, o voo atrasou, chegamos às 3, o nosso genro, como era férias, as meninas acordaram, eles vieram com 2 netas, o Jonatas, a Ruth e a Serena, nos buscar no aeroporto. Na volta para casa, bem na esquina da Duque de Caxias com a Vileta, é onde fica Boas Novas, a Torre da Boas Novas, com o nome Jesus. O carro que a gente vinha, que era um carro grande, robusto, foi atingido por uma pessoa bêbada, em altíssima velocidade. Perda total, e todo mundo dizia, aqui morreu muita gente, ou todo mundo, né? E nós, logicamente, sentimos como sendo um levante satânico, porque percebeu que estava sendo gerado um grande momento, um sonho de Deus, e que Deus provavelmente precisaria dele e da Rebeca para ajudá-lo, e portanto matar a Rebeca ou a mim ou invalidar seria
a forma de não levar à frente. Esse ponto foi muito claramente entendido por todos nós. Claro. Deus, por isso, livrou a Rebeca de qualquer mal, livrou as nossas netas, a mim e todos mais. Isso janeiro. No mês de fevereiro de 2024, Rebeca viajou para se recuperar um pouco, um tempo, nos Estados Unidos com a irmã dela, e eu fiquei por aqui. E eu fui ao Rio de Janeiro, de novo, para fazer reuniões lá, para decidir definitivamente se nós iríamos fazer o domo ou não. No avião, eu lembro que pensando, e todos tendo colocado alguma condição que é normal, já pensou a queima-roupa, sangue frio, um telefonema dizendo que quer vir para o Rio de Janeiro, capitanear uma coisa que não tem dinheiro, não tem nada. Como eles foram cuidadosos, eu vim preocupado. E no avião, eu lembrei da história toda de 100 anos atrás, de Gunaving, pastor da Assembleia de Deus em Belém, que há 100 anos atrás recebeu uma carta do Rio de Janeiro pedindo para que alguém fosse enviado. E o pastor Gunaving leu a carta e o Espírito de Deus colocou no coração dele que era ele. E ele comunicou à igreja, a igreja chorou, mas liberou, e ele foi para o Rio de Janeiro, deixando aqui Samuel Nistro. Nessas minhas lembranças, eu gosto muito da história, de reviver ou a Bíblia ou a história, o Espírito de Deus falou no meu coração. E você? E você? Então aquilo que era um problema gravíssimo para mim, que era achar alguém que pudesse ir, se transformou num outro problema muito simples. Se eu dissesse que iria, estaria resolvido. Ao mesmo tempo que num problema muito grave. E a igreja em Belém? E a família? E como é que cada um desses viria isso? Sozinho, eu chorei bastante no avião, mas minha alma descansou. Porque eu digo, é mesmo, Deus tem solução. E se Gunaving ele foi, quem sou eu para não ir? E Deus proverá todas as coisas. E vim, desembarquei aqui. Era um dia de encontro de obreiros em São Miguel do Guamá, da convenção da Igreja Mãe da Assembleia de Deus, da CIMADB, lá no interiorzão. E eu disse a eles, irmãos, eu hoje vou me ajoelhar com vocês, e revelar para vocês uma coisa que nem minha esposa sabe, nem meus filhos sabem, nem a igreja sabe. Eu cheguei agora direto para cá, mas o Espírito de Deus está me chamando. Falou no meu coração e eu quero ser consagrado. E vocês orarem por mim aqui para uma obra que Deus tem para ser feita no Rio de Janeiro, que é tomar posse de uma terra que estava perdida à beira da Baía de Guanabara para construir uma catedral da Assembleia de Deus no Brasil. Irmãos, assim, aquilo me deu um sentimento misto, não vou mentir, Samuel. Eu não falei nada para o Samuel, eu falei, tá bom, né? Fiquei quieta, mas começou uma certa luta com o Senhor. Falando, Senhor, consola o meu coração, me dá também uma palavra para eu ter paz. Eu preciso de paz, porque é muita, assim, a gente já tem tudo tão organizadinho de alguma forma, e você é arrancado. E eu me lembro que eu entrei nesse culto de terça-feira, dia 27 de fevereiro, e ali naquela portinha lateral, que a gente vem onde estaciona ali da sala de apoio, que a gente entra, que eu olhei o púlpito, o pessoal do louvor estava terminando a passagem do louvor, o culto não tinha começado. O Espírito Santo falou ao meu coração, Rebeca, quem foi que te chamou? Só isso. Na minha cara, nos meus olhos, é como um filme. Eu me vi ajoelhada no IBAD, adolescente, entregando minha vida ao Senhor. Eu me vi ajoelhada no seminário, eu me vi ajoelhada em Manaus, em Belém. Assim, aquela coisa muito rápida dos momentos de visitação de Deus. E naquele momento, eu falei, Senhor, eu já entendi. Mas quando eu ajoelhei, Samuel, que eu estava já rodeado dos pastores, no meu ouvido, eu nem virei para ver, eu sabia que não tinha ninguém,
porque era o Espírito Santo, era dentro de mim, falou assim: conte a história do Gunnar Wingren em família aqui e no Rio de Janeiro. Só isso. Eu entendi ali. Ele me deu o tema, o enredo, e que seria a mesma história contada nos dois lugares. Obviamente que cada uma teve seus detalhes, suas particularidades, mas ali veio novamente paz. E nessa hora a gente vê, Samuel, como a vontade de Deus, ela envolve muita batalha. Deus preparou tudo, a gente sabe, uma ferramenta importantíssima nisso tudo, um elemento importantíssimo foi a Rede Boas Novas. As pessoas já conheciam a Igreja de Belém, já conheciam a gente através da Boas Novas. E quando chegamos lá, então, e foi uma forma, claro, também da gente manter contato com a igreja em Belém. Ou seja, todo mundo pode acompanhar. Unir a igreja, mostrar que o povo de Deus é um. Isso. Né? E ali, então, a estratégia que Deus deu para o pastor Samuel foi nós fazermos uma marcha de oração. E por pelo menos 50 dias, nós marchamos naquele terreno sem quase nada acontecer, só o mato ser tirado. Mas as pessoas manterem a fé, a expectativa, cada nova tomada, cada nova conquista. Então, devagarzinho, no início muito pequeno, as pessoas, mas como as pessoas viam que a gente estava ali e viam já a mudança no local, a limpeza, porque aquilo lá nunca tinha acontecido. Aí começaram a surgir os testemunhos de mães, hoje já convertidas, algumas já eram crentes na época, que tiveram seus filhos desovados naquele terreno, que tiveram seus filhos molestados ou de alguma forma explorados para venda de droga naquele local. E que agora Deus estava tirando aquele local e mudando o destino dele, transformando ele num local de vida. Do momento que foi assinado o contrato um ano antes, para esse momento que nós colocamos nos pés, que nós chegamos ali, uma transformação, uma metamorfose ocorreu no entorno daquele local. E eu literalmente. Estranhos e estrangeiros. Pegamos um microfone, a Boas Novas, a câmera e o nosso companheiro, pastor Celso Brasil. Pastor Celso Brasil, o Mateus Casimiro, o José Algino, o Cláudio Dias. O Cláudio Dias. Né, e outros lá. E nós fomos para um gesto desconhecido. Todo dia a gente dava uma volta, uma marcha do centenário da catedral em volta daquele terreno. No primeiro dia, R$10, no segundo dia, R$100, R$50, para pagar alguns milhões. Mas era tudo que nós tínhamos. Rebeca disse que Deus, eu fiz a estratégia. Na verdade, a gente falava, mas não mudava nada. Na verdade, né? eu saí daqui dizendo, como Davi, eu só tenho 5 pedras e uma funda. E eu me lembrava do centenário aqui. Me lembrava da construção do Centro de Convenções Canaã, no Amazonas. Esses dois estados viveram histórias assim. Então, foi a estratégia divina que Deus nos deu para o Canaã, isso há 40 anos, né, para o centenário aqui, né, que nós estamos já há quase 30 anos, e para o Rio de Janeiro. Tudo que eu sei fazer. O centenário foi 13 anos atrás e o Canaã foi 35 anos atrás. 35 anos atrás. E nós precisamos fazer alguma coisa. A mais de tudo quanto nós estamos fazendo, que vamos continuar fazendo, as ofertas voluntárias, nós estamos precisando levantar, se for possível, um grupo de 1000 pessoas. Isso. Ou 1000 famílias, ou 1000 instituições, 1000, que possam doar R$1000 por mês. Ao longo de 3 anos, a gente constrói aquilo ali. Veja, no meio de milhões, você é um deles. Se você disser, ó, em 3 anos eu vou fazer a maior obra que eu já vi ser feita, eu vou fazer um esforço. Tem gente que pode dar 10 mil, tem gente que pode dar 100 mil, não dê um. Mas se você puder ser uma dessas pessoas, você, ou sua família, ou a igreja que você é pastor, ou a empresa que você é dono ou trabalha, se juntarem, e você se alistarem, pessoas. nós vamos ter uma base mais forte, que nós precisaremos de 1 milhão. Esse foi o nosso recado, Deus fez. Agora é a hora da gente contratar uma empresa,
são 3 anos de trabalho. Nós não podemos ficar no dia a dia. Se precisar, fica. Eu acredito. Mas é muito difícil a empresa aceitar isso, não é? Eu preciso dizer, ó, a gente pode pagar 1 milhão cada mês. E como é que nós faremos isso? Qualquer valor de oferta pode continuar sendo dado, deve continuar sendo dado. Pequeno ou grandão. Mas se a gente levantar e você disser assim, durante 3 anos eu tenho uma reserva, eu vou fazer um esforço, eu serei um desses construtores da catedral. Claro que no céu o Senhor já escreve o nome e vai te ajudar para que isso aconteça contigo, com tua família, com tua empresa. Você pode fazer um por você, um pela família, outro pela igreja, outro pela empresa. Aí já não precisaria de 1.000. São 1.000 cotas de R$1.000. Essa é a estratégia a mais que nós estamos motivando as pessoas. Meu desafio para você, enquanto você vai ouvindo a história e você diz assim, mas pastor, olha, se a gente falar em cima de uma terra seca, suja, fétida, que se gastou mais de R$1,5 milhão só para remover a terra e melhorar aquela terra. E Deus fez em 100 dias o que está feito lá. Você disse, pastor, mas já está feito. Deus disse assim, eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer aquilo que foi o que vocês se comprometeram e que Oscar Niemeyer desenhou, ainda que se dissesse ateu, e eu disse, ateu obedece a minha voz, desenha uma igreja evangélica. E só por isso é que nós estamos ali, porque se a gente não construir isso, eles tomam aquela terra. Não fica só aquilo não, os simplistas dizem, mas já está feito, não, não. Aquilo ali foi uma licença provisória e nós demos um recado e todo mundo está admirado. Agora é hora disso. E eu quero convidar você a partir desse mês. Olha o que Deus já fez, isso não anima você? Olha a igreja que já está funcionando. Eu ia dizer, gente crente, a congregação, conversões. Uma congregação alegre, vibrante, já está congregando no Domo. É lindo. Não apenas construímos uma igreja, fundamos uma obra para honra e glória do nome do Senhor. Edificando com Jesus uma igreja de gente que hoje já é a mais falada. E que o caminho Niemeyer espere que nós todos que nos envolvemos nessa primeira etapa, estamos chegando de volta a partir de hoje. Além disso, mais 1.000 soldados, 1.000 construtores fiéis, homens, mulheres, famílias e tal, que dirão, eu vou, durante o período de hoje até a inauguração, reforçar minha contribuição com R$1.000. Deus abençoe tua decisão e vamos juntos. O que é que Deus tem para fazer a mais depois disso? Só Ele sabe. Se nos chamar, eis-nos aqui. Não desanime por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou meu Jesus, te console então. Coisa maravilhosa. Um beijo. Beijo. Daqui desse solo paraense.